Primeiros Coríntios, capítulo 15. Normalmente eu costumo pregar a mensagem de maneira expositiva. O que é uma pregação expositiva? É aquela que nós fazemos toda a exposição do texto com seu contexto, explicando versículo por versículo. Hoje a minha mensagem é temática. Eu quero falar sobre firmeza, sobre ser constante. O contexto do texto em que nós vamos ler, Paulo, ele está falando da ressurreição, do arrebatamento, e ensinando a igreja a perseverar, a seguir firme, a ser constante. Mas eu quero usar este tema para trazer uma mensagem para a igreja. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, está escrito assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, a vossa labuta, não é vão no Senhor. Amém? Vamos ver de novo? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre em todo tempo, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, o vosso esforço, não é vão no Senhor. Amém? Curva a cabeça, feche os olhos, por favor. Senhor Deus e Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, nós estamos aqui na Tua casa, reunidos em Teu nome, com o propósito de Te exaltar, Senhor, de lhe prestar a devida honra, de reverenciá-lo, pois o Senhor é Deus, o Senhor é santo, o Senhor é bom, a sua bondade, a sua misericórdia dura para sempre, Pai, e mais uma vez nos deu este rico privilégio, Pai, de estarmos aqui agora, no início desse novo tempo, onde nós precisamos, meu Deus, de instrução. A Tua palavra, ela é divinamente inspirada, proveitosa para nos aconselhar, para nos instruir, para nos motivar, para nos exortar, e é isso que nós estamos querendo agora, Pai. Não existe conselho mais precioso do que o conselho que vem da Tua palavra, Pai. Então abra o nosso coração, o nosso entendimento, e a semente que será plantada hoje, em cada coração, ela esteja sempre, em todos os dias deste ano que está nascendo, Pai. Que essa palavra produza resultados na nossa vida, que ela edifique a nossa fé, nos fortaleça. Essa palavra levante o caído, fortaleça o fraco, que o Senhor cumpra, ó Deus, todos os propósitos que tens a realizar através desta mensagem, Pai. Que assim seja feito, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Senta um minutinho aí, no seu lugar, por favor. Nós estamos vivendo um período de tempo onde é comum ouvirmos palavras que mexem com o nosso emocional, com o nosso ego. É o período onde as pessoas se confraternizam, desejam boa sorte, pessoas lançam palavras que têm um sentido positivo para nós. Feliz ano novo, que seja um ano abençoado, não é? Que seja um ano próspero, cheio de saúde, que seja um ano de paz, de alegria, de refrigério e de muitas coisas boas. Isso é bom. Esse período do ano é o período onde nós fazemos os nossos projetos pessoais.
É o período de tempo em que nós começamos a traçar os nossos objetivos. Como será o nosso ano? O que vamos fazer? As pessoas se enchem de entusiasmo, de alegria, de motivação e dizem: olha, esse ano eu já sei, esse ano eu vou cuidar da minha saúde. Eu vou me matricular numa academia e vou me exercitar. Outros dizem: não, esse ano vai ser o ano em que eu vou prestar concurso, eu vou fazer o vestibular, esse ano vai ser o ano em que eu vou fazer a minha faculdade, não, esse ano eu vou abrir o meu próprio negócio. Esse ano vai ser o ano em que eu vou me tornar uma pessoa melhor, um pai mais dedicado. Esse ano vai ser o ano em que eu vou crescer na graça, no conhecimento, eu vou me esforçar para estar diante de Deus, para ouvir a sua palavra, para ter a minha fé transformada. É o ano onde as pessoas fazem muitos planos. Agora, nós precisamos parar e pensar que entre o projeto, entre o sonho, entre os planos e o seu cumprimento, existem um período de tempo em que nós precisamos nos esforçar. Porque essas tais realizações requerem esforços, dedicação, empenho, renúncia, envolvimento. E sem essas coisas, certamente, não vivemos realizações nenhuma. E a prova disso é que existem muitas coisas que você projetou no final do ano passado e que nem lembra que projetou. Começou o ano naquela vontade: não, agora eu vou emagrecer, vou começar segunda-feira, passou a primeira, segunda-feira eu vou lá. Aí chegou outra segunda eu vou lá. Daqui a pouco passou janeiro, fevereiro, março, abril e nada mudou. Então todos os nossos planos, os nossos projetos, aquilo que nós idealizamos para realizarmos no ano que se inicia, exige de nós um esforço, uma dedicação, um extremo cuidado. E na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida espiritual, é da mesma maneira. A ideia de Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, no ano 56 da era atual, era encorajá-los, era exortá-los a permanecer na fé. Paulo tinha ciência dos problemas que a igreja enfrentava, e ele estava querendo encorajá-los a não desistir, a não ficar pelo caminho, a permanecer na mesma fé, na mesma simplicidade, na mesma pureza que eles tinham no início da caminhada com Cristo. As pessoas que não se dedicam, não se empenham, as pessoas que não empregam esforços, as pessoas que não renunciam, as pessoas que não estão focadas, são estas que vão ficar pelo caminho. São essas que vão desistir facilmente. Estas são aquelas que, apesar de ter muitos sonhos e planos, na verdade não realizam nada. Por isso que Paulo vai instruir a igreja a ser firmes e constantes. Quem é o firme? O firme é aquele que está seguro. O firme é aquele que é resistente. É aquele que não se abala. Ele sabe que às vezes as águas do mar da vida nos levam para um lado, nos levam para o outro. Ele sabe que às vezes há riscos, há perigos, há grandes desafios pela frente, mas ele está firme naquilo que ele busca. Então Paulo está querendo ensinar à igreja, como lá em Efésios capítulo 6, versículo 13, quando ele fala do revestimento da armadura, quando ele fala da astuta cilada do inimigo, ele vai dizer: olha, depois de vocês terem feito tudo, ficai, pois, firmes, seguros. Vocês precisam estar numa condição em que vocês não sofram abalo, sejam resistentes. O firme é aquele que não cede, é aquele que ele oferece resistência. Agora, o constante é aquele que não muda,
ele é invariável, ele é perseverante. Muitas vezes ele até pode sofrer um abalo, mas ele pensa, eu não vou desistir, eu vou em frente. Não deu certo assim, não foi do jeito que eu esperava, mas eu estou seguro e vou continuar perseverando. A nossa vida com Deus requer esta firmeza e essa constância, essa intensidade na busca, como se nós desprezássemos todas as dores, todas as dificuldades, como se todo o abalo emocional, psicológico, todas as enfermidades físicas, as palavras que vêm contra nós, aquilo que está diante dos nossos olhos, que nos geram insegurança, como se isso não abalasse a nossa fé, de modo que estivéssemos firmes em Deus e perseverantes, de que assim como nós projetamos um ano de firmeza na presença de Deus, nós vamos chegar lá no final e entendemos que alcançamos aquilo que buscávamos. Só que isso requer esforços, isso requer prudência, dedicação e envolvimento, e não é fácil. É por isso que muitas pessoas ficam pelo caminho. É por isso que você conhece um monte de gente dizendo que esse ano vai ser o ano de muitas realizações, mas no final o ano acaba sendo pior do que o anterior. Quando Deus chamou Josué para um propósito, Deus sabia que Josué não tinha estrutura suficiente para viver aquilo. Deus sabia que Josué passou 40 anos vendo o povo azucrinando Moisés com seus descontentamentos. Josué estava presente quando o povo murmurou porque faltou água. Josué estava presente quando o povo murmurou quando faltou comida. Josué estava presente quando o povo murmurou porque o faraó vinha com os seus aliados e não havia caminho para o povo passar. E aí quando Moisés morre, Deus chama Josué e dá a ele uma missão. Era um início de um novo tempo para Josué. Vamos lá para o livro de Josué capítulo 1. Livro do profeta Josué capítulo 1. Olha o que Deus vai dizer para Josué no versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Isso vai marcar o início de um novo tempo na vida de Josué. Por quê? Porque até então ele era liderado e agora ele se torna líder. Até então ele era submisso a Moisés, mas Moisés morreu. E Deus queria levantar entre o povo alguém que concluísse aquela obra que Moisés iniciou. Então Deus chama Josué. Josué, o negócio é o seguinte, é você que vai conduzir esse povo. É você que vai introduzi-los em Canaã. Agora, imagine para Josué, que contemplou as aflições de Moisés, imagine para ele herdar tal responsabilidade. Então, Deus vai preparar Josué para isso. E olha o que Deus vai dizer para Josué, versículo de número 6, versículo 5, diz assim: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O que Deus está falando, ô Josué? Durante todo este período, eu estive com Moisés. Quando o povo murmurava, eu estava com ele. Quando eles queriam apedrejá-lo, eu estava com ele. Quando faltou comida, eu estava com ele. Quando faltou água, as águas eram amargas, eu estava com ele. E assim como eu estive com Moisés todo este tempo, eu também serei contigo. Não vou te deixar, não vou te desamparar. Agora olha o versículo 6.
esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a teus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. O que Deus está falando para Josué? Josué, seja firme e constante. Não desvie nem para a esquerda, não desvie nem para a direita. Mantenha o seu foco. Agora o detalhe é, Deus que dá a Josué a garantia de que estaria com ele o tempo todo e que jamais o desampararia. Deus exige que Josué se esforce e tenha ânimo. Porque qualquer pessoa que começa uma caminhada com Deus, que começa uma jornada na fé, qualquer pessoa que faz planos para crescer na graça, crescer no conhecimento, para amadurecer, para ter uma vida espiritual abençoada e não se esforça, não tem ânimo, certamente ela vai ficar pelo caminho. Então o que Deus quer de Josué? Josué, eu estou te dando uma garantia. Qual? Eu estarei com você. Você precisa se esforçar, você precisa ter ânimo, não se desvie para a esquerda nem para a direita. E aí no versículo 8, presta atenção nisso aqui, Deus vai dar a Josué o segredo que todo homem precisa para ser bem sucedido diante de Deus. Deus vai dar uma receita para Josué. Versículo 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então o que Deus está dizendo para Josué? Josué, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele, de dia e de noite. Para quê? Para que você tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. E aí Deus diz: não foi eu que chamei você? Então esforça-te, tem bom ânimo. Aí no versículo de número 9, lá no final ele vai dizer: não pasmes, nem te espantes. Por que Deus disse a Josué: não fique pasmo, não te espantes? O que é o espanto? Um medo excessivo. Por que Deus diria para Josué não ter medo? Porque Deus sabia aquilo que viria pela frente. Deus sabia quais seriam os conflitos de Josué. Deus sabia quais seriam as adversidades de Josué. Deus sabia o que é que estava preparado para Josué na missão que ele havia recebido. Meu irmão, Deus tem uma mensagem para você nessa noite. E a mensagem que Deus tem para você é: não pasmes e não te espantes. Por quê? Porque você faz planos para viver uma vida abençoada diante de Deus. Eu tenho certeza que você faz planos para amadurecer, para crescer na graça e no conhecimento. E quando Deus diz para você não ter medo, é porque Deus sabe o que vem pela frente. A nossa vida é assim, não dá para fugir disso. Bom seria se num estalar de dedos, num piscar de olhos, todos os projetos que Deus tem para a nossa vida se realizassem. Mas não é assim não.
Deus está dizendo para Josué: não fique espantado. Por quê? Porque você vai ver coisas, você estará diante de situações, haverão episódios na sua vida, você presenciará comportamentos, atitudes, situações que pode confrontar a sua fé, pode te encher de medo, pode te deixar preocupado. Uma notícia pode chegar, uma conspiração pode acontecer. Então Deus diz para ele: não fique espantado, não se espante. Mas por quê? Porque o Senhor teu Deus é contigo aonde você estiver. Então, irmão, você tem que pensar isso. Você tem bons planos para 2021, louvado seja Deus por isso. A mensagem que Deus tem para você é: não fica com medo, não esmureça, não fique preocupado, seja firme, seja constante, não esmureça. Quando Jesus chamou Paulo para uma missão, você conhece o texto de Atos capítulo 9, quando ele era um perseguidor. Então ele pede cartas para Damasco, e no caminho ele é cercado por um resplendor de luz do céu. Então Jesus fala com ele, e quando manda Ananias ir ao encontro dele orar, o texto diz que Ananias ficou com medo, porque muito ouvia falar de Saulo, e dos males que ele fazia à igreja de Cristo. E aí o Senhor vai dizer para Ananias: vá, porque ele é para mim um vaso escolhido, e ele tem a missão de levar o evangelho aos reis, aos gentios, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Paulo foi chamado com a missão de expandir o reino, de levar a boa nova do evangelho aos não-judeus. Mas Jesus deixou bem claro que a sua missão não seria fácil, que a sua jornada, a sua caminhada, aquela grande e preciosa obra que o Senhor tinha a realizar através da vida dele, era espinhosa, era uma tarefa difícil de se cumprir. E o texto mostra no capítulo 13 de Atos, a partir do versículo 1 até o 5, que eles estavam em consagração, em oração, e o Espírito Santo direciona Saulo, ou melhor, Paulo e Barnabé, para uma grande obra. Ou seja, o Espírito Santo trabalhava através da vida de Paulo, através da vida de Barnabé, de alguns, e dava a direção, o caminho, mostrava o que eles deveriam fazer. Por isso que em Atos capítulo 20, ele vai dizer: e agora, ligado eu pelo Espírito, vou a Jerusalém, sem saber o que lá me há de acontecer, a não ser o que o Espírito Santo me revela, que de cidade em cidade haverão lutas e perseguições, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra a vocação de Deus e o propósito que eu recebi do Senhor. Quando Paulo escreve em Filipenses capítulo 1, versículo 29, que a nós não nos é dado o dever apenas de crer, mas de padecer pelo nome do Senhor. Eu estou dizendo isso para você, porque eu tenho certeza que este ano vai ser um ano muito bom para todos nós. Eu tenho certeza que não vai demorar para você aparecer contando boas histórias de realizações pessoais, de bênçãos espirituais, de coisas boas que Deus fez na sua vida. Mas a minha missão hoje é preparar você para aquilo que está por vir. A minha missão hoje é, quando você chegar para mim e contar que alguma coisa não está legal, que alguma coisa que você não esperava aconteceu, que alguém trouxe uma notícia tal que te deixou aflito, frustrado, a minha missão é dizer para você: seja firme e constante, persevera. Bastou Paulo
ser conduzido pelo Espírito Santo para a grande obra que o Senhor tinha a realizar, então, ele começa a viver na prática as aflições que o Senhor tinha chamado ele a viver. E eu queria mostrar aqui na palavra alguns exemplos disso. Algumas coisas que Paulo precisou enfrentar, porque nós podemos parar e pensar, é lindo ele dizer em 1 Coríntios 15, 58, sede firmes e constantes, mas ele precisou viver essa constância, ele precisou viver essa firmeza. Vá comigo para o capítulo 13 de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, Atos capítulo de número 13, eu tenho certeza que você que deseja crescer, aprender, você, como Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, ele escreveu assim, ó, antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus gosta disso. Deus gosta de olhar para pessoas e encontrar nelas a ambição pelo conhecimento. Deus gosta de saber que as pessoas se reúnem para buscá-lo com a intenção de compreender a sua vontade, compreender a sua palavra, porque isso nos produz conhecimento, sabedoria, graça, maturidade. É o que menos se encontra hoje dentro das igrejas, é maturidade. Porque as pessoas não estão sendo preparadas para o dia mau. As pessoas não estão sendo preparadas para vencer as tentações, para superar as perdas. As pessoas não estão sendo preparadas para lidar com as adversidades, com as coisas que desafiam a nossa fé no nosso cotidiano. As pessoas são preparadas para quê? Para cantar o hino da vitória. As pessoas estão sendo preparadas para quê? Para viver as suas realizações, para tomar posse da bênção. Só que quando o dia mau vem, elas não sabem o que fazer. As pessoas esmurecem facilmente. Por quê? Porque não tem segurança, não tem firmeza, são inconstantes. Então olha para a vida de Paulo. Deus o chamou para uma grande obra. Ele era um homem guiado, conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai dar a ele a direção acerca daquilo que ele tinha que fazer. E no mesmo capítulo 13 nós já podemos identificar algumas adversidades, alguns impedimentos, algumas coisas que aconteceram na trajetória de Paulo, que poderiam ser motivos para ele desistir, parar, abandonar aquela obra. O capítulo 13, versículo 7, Paulo pregava, e havia um governador, um procônsul, que gostava de ouvir o sermão de Paulo, o discurso de Paulo, mas este homem tinha a companhia de um homem que não concordava com as ideias de Paulo. E então, enquanto o governador ouvia aquela palavra, e a fé vem pelo ouvir a palavra, havia alguém com ele que dizia, não, o que esse cara fala não é verdade. E a Bíblia diz em Amós capítulo 3, versículo 3, que dois não podem andar juntos se não estiverem em acordo. Paulo vai identificar quem é que está por trás daquele falso profeta. Capítulo 13, versículo de número 5, está escrito assim, acompanhe comigo por favor. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também João, que é João Marcos como cooperador. Não é o apóstolo João, é João Marcos como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si a Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus.
o que um pregador da palavra de Deus mais deseja encontrar é pessoas que amam ouvir a palavra de Deus. Porque é fácil pregar para quem ama ouvir a palavra de Deus. E Paulo achou um cara. Quando ele conseguiu encontrar este governador, este procônsul, ele encontra resistência da parte de alguém que não concordava com o que ele ensinava. E aí você pode pegar algumas lições daqui. Porque nesse ano você vai encontrar um monte de gente que não concorda com você, irmão. Você vai encontrar um monte de gente que resiste àquilo que você disse que foi Deus que mandou você fazer. Paulo pregava, tinha uma oposição. Paulo pregava, tinha alguém tentando refutar a sua mensagem. Paulo pregava e alguém dizia que não era assim. Por que tem muita gente que desiste? Por que tem muita gente que fica pelo caminho? Porque a esposa chega em casa e fala 2, 3 palavras para o marido e deseja que nasça nele um fervor a ponto dele vir imediatamente para a igreja. E não é assim que as coisas acontecem. A mãe veio na igreja, ouviu uma mensagem e acreditou que o filho seria salvo, e ela chega em casa e fala de Jesus para o filho diz: eu não acredito nessas coisas. Eu não quero ser assim. Paulo enfrenta esta oposição, versículo de número 8 diz assim: mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. A fé vem pelo ouvir. Enquanto Paulo pregava, o procônsul tinha fé, mas tinha alguém ao lado dele dizendo: não é assim, isso não é verdade, não aconteceu dessa maneira, porque a intenção dele era apartar da fé o procônsul. Como se alguém estivesse tentando arrancar do coração daquele homem evangelizado a mensagem do evangelho. E Paulo identifica que aquela oposição é obra do próprio diabo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: você não tem o porquê ficar dando ouvidos a quem confronta o evangelho que você acredita. Não cai nessa besteira não. Porque foi assim que a mulher caiu no paraíso. Deus disse isso e a serpente disse: não, Deus não disse assim. Tanto que no versículo de número 10 está escrito assim, versículo 9: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Ou seja, Paulo identificou que quem estava por trás daquele homem que contrariava a sua mensagem era o próprio diabo, trabalhando para apartar da fé alguém que estava recebendo aquela mensagem. Então veja, a oposição que Paulo enfrenta do seu ministério já está evidente a partir do versículo 7. E se você de fato quer experimentar a realização do que você tem planejado, se prepara para lidar com oposição. Porque nem todo mundo pensa o que você pensa. Nem todo mundo acredita no que você acredita. Nem todo mundo tem a fé que você tem. Nem todo mundo quer ter a vida com Deus que você deseja ter. Então, enquanto para você é um ato devocional, para outros é fanatismo. Enquanto para você é a busca por um relacionamento intenso com Deus, para os outros você está apenas querendo se aparecer. Você tem que estar preparado para lidar com pessoas que pensam diferente de você e que muitas vezes agem com a intenção de apartar você da fé que você tem. Paulo encontrou homens assim. Nós lemos no versículo de número 5 que Paulo tinha João como cooperador. E esse João é João Marcos, que lá em Colossenses 4:10 diz que era sobrinho de Barnabé. E este homem que começou tão motivado como Paulo e Barnabé, que com certeza tinha os seus planos,
e queria, assim como Paulo, ser eficiente na obra que havia sido chamado, esse homem chamado João Marcos, em um determinado momento, ele desiste de tudo. E então ele volta para Jerusalém. Olha o que está escrito no versículo 13. Versículo 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. No meio da obra, quando as coisas estavam começando a acontecer, quando Paulo percebeu que o plano de Deus estava em andamento e que a sua missão estava sendo bem executada, de repente ele é surpreendido. Porque João Marcos vai dizer: olha, Paulo, eu estou cansado, eu não tenho vontade, eu preciso voltar para Jerusalém. E nós precisamos entender que às vezes, tem pessoas que estão ao nosso lado, andando conosco, acompanhando a nossa caminhada, que repentinamente desiste. Que repentinamente decide voltar atrás. Quer largar tudo, quer ficar pelo caminho. E muitas vezes isso gera em nós uma decepção, um abalo, uma tristeza profunda. Eu coleciono esse tipo de sentimento. Então agora, João Marcos, que começou com o mesmo entusiasmo, com a mesma motivação, vai chegar a Paulo e vai dizer: Paulo, eu não vou, cara, eu estou cansado, eu estou indo embora, estou voltando para Jerusalém. E o que vai acontecer? Vá comigo para o capítulo de número 15 de Atos. Atos capítulo 15. Eu quero ler com você um texto que está escrito no versículo de número 37, porque vai acontecer que o tempo passa. E como Barnabé, ele era tio de João Marcos, ele vai aconselhar Paulo a trazê-lo de volta. Só que Paulo não concordava. Por quê? Porque João Marcos já havia mostrado que ele não era firme e muito menos constante. Porque ele desistiu daquela missão. Ele desistiu daquela obra. Então Barnabé vai aconselhar Paulo. Olha o que está escrito no versículo de número 37. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Então presta atenção nisso aqui e vê se você consegue enxergar a maturidade que é necessário para a obra. Porque Barnabé vai dizer: Paulo, vamos levar Marcos, vamos trazer o João de volta. E aí Paulo vai dizer: não concordo. Mas por que você não concorda? Porque o João já nos abandonou. João já mostrou que não é firme, que não é constante. Não, mas Paulo, eu não concordo com você, a gente precisa trazer, ele está querendo voltar. E o texto mostra que houve contenda entre eles. Olha o que está escrito no versículo 39. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Então eles não chegaram num acordo, e então Paulo vai para um lado, e Barnabé vai para o outro lado, na companhia de João Marcos. E aí eu te pergunto, Barnabé deixou de ser um homem de Deus? Não. Paulo deixou de ser um homem de Deus? Não. Então nós precisamos ter maturidade para lidar com as contendas que muitas vezes surgem na nossa caminhada com Deus, que não são motivos para nos fazer abandonar as coisas de Deus.
você vai encontrar um monte de gente que não concorda com você, querido. Você vai encontrar um monte de gente que acha que você está errado, que tem uma opinião contrária à sua, que enxerga as coisas de um outro jeito. Isso não quer dizer que esta pessoa não é de Deus, porque ela não pensa igual a você. E às vezes Deus trabalha assim, porque Deus vai usar Barnabé e João Marcos de um lado e vai usar Paulo do outro. E quando você lê 2 Timóteo 4,11, Paulo vai escrever a Timóteo: traga-me João Marcos. Então na nossa caminhada com Deus é assim, irmão, você vai chegar em 2022 e vai ter um monte de gente que hoje está lado a lado com você, mas que já não tem mais a mesma afinidade. Você tem que estar preparado para lidar com isso. Porque o que mais nos encontramos hoje na igreja é pessoas que abandonam a fé porque não concordou com aquilo que algum outro irmão fez. Não concordei com isso, não concordei com aquilo, irmão. Quando você lê Gálatas 2,11, o texto diz que Paulo repreendeu Pedro na frente de um monte de gente, resistiu Pedro na cara. Então, entre os homens que foram chamados por Deus, com a missão de expandir o reino, havia também discordâncias. Haviam pessoas que pensavam de um jeito, pessoas que pensavam de outro, e que às vezes no calor da contenda, um vai para outro canto, o outro vai para o canto, mas ambas continuam sendo instrumentos nas mãos de Deus. Eu estou dizendo isso porque você vai encontrar nessa caminhada, nesse ano, um monte de gente que tem uma visão diferente da sua. Mas isso não é motivo para você perder a firmeza. Isso não é motivo para você se tornar inconstante. Eu tenho certeza que se você vai olhar para o pastor Rodrigo, vai perceber que algumas coisas que ele pensa, fala e faz, não bate com o que você pensa. Talvez você não concorde com o estilo de pregação dele. Talvez para você não parece agradável que as coisas sejam conduzidas de tal maneira. Eu respeito a sua opinião, você deve respeitar a minha, e enquanto nós não estivermos no pecado, nós vamos servir a Deus e o reino de Deus vai ser expandido. Olha o que Paulo está enfrentando. Primeiro, o diabo levanta um falso profeta para confrontar as suas ideias. Agora, os homens que caminhavam com ele, de repente desistem. E o cara que foi chamado pelo Espírito Santo para estar ao lado dele ainda apoia o cara que desistiu. É fácil? Não é. Para suportar tais coisas, o homem precisa ser firme. Ele precisa ser constante. Irmão, você tem que aprender que muitas vezes na nossa caminhada com Deus, as traições que nós sofremos nos fortalecem. Deixa de criar expectativas em pessoas e coloque a sua fé centralizada na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele nunca vai te desamparar. Paulo, ele vai continuar a sua missão, vai continuar o seu trabalho. Ele tem a oportunidade de pregar, de ensinar, de lecionar. Quando você lê o capítulo 13, do versículo 29... até o versículo 39, Paulo prega, cumprindo a sua missão, cumprindo o propósito que recebeu do Senhor. E os gentios ouviam a sua mensagem e ficavam maravilhados com o que Paulo pregava. Sentiam no coração a fé que era o resultado daquela palavra. Eles acreditavam no testemunho de Jesus Cristo. Olha o que está escrito no versículo de número 44, diz assim: e no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais,
e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Nesse versículo 47, ele cita o trecho de Isaías 49, versículo 6, que o povo de Deus rejeitaria a mensagem, então o evangelho seria pregado às outras gentes. Foi para isso que Paulo foi chamado. Aí no versículo 48 diz assim: e os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. Então, a pregação de Paulo está produzindo resultado. Os gentios ouviram aquela mensagem, creram naquela mensagem, mas se você observar aqui no versículo de número 45, o texto diz que os judeus sentiram inveja. Eles não gostavam daquilo, porque muitos estavam abandonando o judaísmo e se convertendo ao cristianismo. Então, os judeus estavam se doendo, porque as sinagogas estavam esvaziando, enquanto a igreja de Cristo estava prosperando, através da pregação e do testemunho de Paulo. Então, o fato de Paulo estar sendo um instrumento usado nas mãos de Deus, e sendo um homem bem sucedido na sua missão, isso provocou nos judeus inveja. Irmãos, entenda, a inveja é a tristeza que se sente com a alegria alheia. O invejoso é aquele que se entristece quando percebe que alguém está se realizando. A gente muitas vezes pensa que inveja é quando eu olho para aquilo que o outro tem e desejo ter. Mas a inveja não se limita a isso. A inveja é quando alguém olha para alguém que está realizando um sonho e se entristece. O vizinho apareceu com um carro novinho, está todo feliz, você ficou triste. É porque você é invejoso. Um colega do trabalho foi promovido. Chegou na roda de amigos trazendo aquela notícia: fui escolhido, foi promovido. 1, 2, 3 se alegra, o outro já fecha a cara. É inveja. Os judeus começaram a sentir inveja quando perceberam que Paulo estava sendo bem sucedido na missão que recebeu do Senhor. Você quer estar firme com Deus? Você quer crescer diante de Deus? Você quer ter experiências profundas com Deus? Você tem que estar preparado, irmão. Vai ter alguém se entristecendo com isso. Vai ter alguém que não vai estar satisfeito. A Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. Quando José chegou para os irmãos contando os sonhos que recebeu de Deus, qual foi a reação deles? Inveja. E o que eles fizeram? Tentaram de tudo para prejudicar a realização do sonho que José teve. Você nunca vai agradar todo mundo andando na direção que Deus dá. Aliás, você não vai agradar ninguém. Não foi que nós aprendemos com a palavra de Jesus? Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, falando mal, mentindo contra vós, vos perseguirem. Quando você está na bebida, na jogatina, na droga, na prostituição, fazendo tudo que é errado, ninguém sente inveja de você. Mas quando você começa a firmar os seus passos, quando você começa a crer em Deus, buscar a Deus, quando você começa a ter um relacionamento íntimo, profundo, começa a crescer, quando você começa a amadurecer espiritualmente, meu irmão, que vem de gente criticar não é brincadeira. E você tem que aprender a lidar com isso. Precisa aprender que na caminhada com Deus é assim. Então, qual é o resultado da inveja daqueles homens que não estavam felizes com o progresso do ministério de Paulo? Olha o que está escrito no versículo de número 49. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, mas
os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Nós lemos no início do capítulo, que Paulo e Barnabé tiveram nós lemos no início do texto, que João Marcos decide partir para Jerusalém. Agora, Paulo vai se apartar de Barnabé no capítulo 15. Então, todo o capítulo 13, Paulo está na companhia de Barnabé, só para não ficar confuso, tá? Então, os judeus olham o progresso do ministério deles, a obra que o Espírito Santo está realizando, a quantidade de prosélitos, de gentios, de judeus se convertendo ao cristianismo, por causa da pregação de Paulo. Então, movidos pela inveja, eles vão subornar mulheres honestas para levantarem falsos testemunhos contra Paulo. E isso vai resultar na expulsão de Paulo e Barnabé de Antioquia da Pisídia. Eles vão ser expulsos de lá. Olha o versículo de número 50. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites, expulsaram eles da cidade. O resultado da ação do Espírito Santo na vida deles foi a rejeição. Eles foram expulsos da cidade. Talvez Paulo poderia pensar neste momento: olha, eu tentei, e aí se lançou o falso profeta para me contrariar. Eu continuei, mas aí veio João Marcos e me abandonou no meio do caminho, e como se não bastasse ainda, o Barnabé não ficou feliz com o que aconteceu, e agora eu tenho que lidar com a inveja de homens que se levantam contra mim, como se não bastasse, eu ainda sou rejeitado e expulso da cidade. Será que não seriam motivos para desistir da caminhada? Eu sei que você nunca foi expulso por causa da sua fé, talvez nem vítima de inveja você seja. Talvez ninguém te abandonou na caminhada, talvez você nunca foi traído e não experimentou esse tipo de decepção. Mas pode ser que às vezes você fica triste quando percebe que alguma coisa não acontece como você esperava. E você se enche de expectativa, crendo que Deus vai trabalhar de uma maneira, mas Deus não age. E você ora e a resposta não vem. E você busca, faz propósitos, você usa a sua fé para várias finalidades, mas tudo ao seu redor continua do mesmo jeito. E é nessa hora que muitas vezes a pessoa se abate, se entristece, pensa em parar, em desistir. Olha, já faz anos que eu estou nessa luta, o marido não converte. Faz tempo que eu tenho orado e buscado, mas meu filho fica cada vez mais rebelde. Olha, eu tenho lutado, eu tenho perseverado, eu tenho buscado a Deus em oração, mas a minha saúde vai de mal a pior, as contas vão se acumulando, as dívidas não acabam. Eu estou querendo mostrar para você, irmãos, que Deus nos chamou para viver uma fé, em que, para que ela seja sustentada, para que ela permaneça saudável, para que essa fé continue edificada sobre a rocha, nós precisamos buscar em Deus segurança. Nós precisamos, apesar de todas as coisas que acontecem contra nós, nós precisamos estar firmes em Deus e buscando a sua presença constantemente. Essas coisas não pararam Paulo. Ao contrário, ele sabia que para isso foi chamado. Então, mesmo sendo rejeitado, expulso, alvo da inveja, do abandono de João, da oposição do falso profeta, olha a reação de Paulo mediante essas coisas. Meu irmão, se você aprender isso, nunca você vai se afastar de Deus. Porque olha a reação dele, versículo de número 51. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Por que eles estavam cheios de alegria e do Espírito Santo?
Porque eles estão vivendo aquilo que Jesus ensinou. Tudo que está acontecendo com eles era exatamente por causa dos propósitos que Deus tinha a realizar através da vida deles. E tem coisas, irmãos, que Deus nos chama a fazer que nos custam a paz, que custam o nosso sossego, que exige uma renúncia de alguns privilégios com a família. Tem coisas que Deus nos chama a fazer que exige de nós o não para muitas coisas que uma vida natural oferece. Eles estavam sendo expulsos, rejeitados, mas eles tinham alegria. Por quê? Porque eles estavam firmes em Deus, porque eles eram constantes na obra, porque eles sabiam que as coisas tinham que acontecer assim. Então, eles vão sacudir o pó dos pés, como Jesus ensinou em Lucas capítulo 10, versículo 1. A cidade que rejeitar a mensagem de vocês, sacode o pó contra elas e parte para outra. E eles foram pregar em outro lugar. E o texto mostra na sequência que as pessoas que perseguiram Paulo em Antioquia da Pisídia vão atrás dele. De fato vão ser perseguidos. E então eles acusaram Paulo e os seus companheiros de causarem um alvoroço na cidade, sendo homens que pervertiam o costume do povo, e então eles vão lançar pedras em Paulo. Ele vai ser apedrejado. Olha o versículo de número 18. Está escrito assim: dizendo isso com dificuldade, impediram que as multidões se sacrificassem. Sobrevieram, porém, versículo de número 19, sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia, de onde ele foi expulso, e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Então vieram pessoas de Antioquia e de Icônio dizendo: esse cara passou por lá. E ele passou por lá falando um monte de bobagens. E ele passou por lá pervertendo o costume do nosso povo. E eles convenceram a multidão que Paulo estava errado. E então eles vão atirar pedras em Paulo. E eles vão arrastar Paulo para fora da cidade, acreditando que Paulo estivesse morto. Eu imagino Paulo tomando pedradas e em um dado momento fingindo-se de morto. Então arrastaram ele ferido para fora da cidade. Pensa, cara, para pensar. Qual foi o erro que Paulo cometeu? Pregar o evangelho? Talvez era a hora de Paulo falar: meu Deus, onde as coisas vão parar? Por que tem que ser assim? Por que eu devo sofrer essas coisas? Paulo rodeado pelos seus companheiros, eram eles que deveriam ir a Paulo e dizer: ô Paulo, não fica assim não, Paulo. Eram eles que deveriam estender a mão a Paulo e dizer: ó, levanta, vamos em frente. Mas não, olha o que vai acontecer no versículo de número 22. Versículo 21. 20. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo tinha uma coisa em mente: o quê? Com perseguições ou sem, o nosso alvo é o reino. Paulo tinha uma coisa em mente: com inveja ou sem, o reino é o nosso objetivo. Paulo tinha uma coisa em mente: as pessoas podem ficar pelo caminho, mas o meu alvo é Cristo, é o seu reino. Paulo tinha uma coisa em mente: pode vir pessoas de outra cidade me perseguirem, mas o meu alvo é o reino de Deus. Por muitas tribulações, nos importa é entrar no reino de Deus. Por que Paulo dizia isso? Porque Paulo era um homem firme e constante. E é só aquele que é firme e constante consegue suportar as pedradas da vida, o abandono, a inveja,
as rejeições, as pessoas que se levantam para se opor. Então, irmãos, você ouviu muito feliz ano novo, de muita paz, de muita saúde. Você precisa dedicar tempo, você precisa se dedicar. Talvez você não enfrente as adversidades que Paulo enfrentou, mas eu tenho certeza que muitas coisas vão acontecer. De repente o telefone toca, ou a mensagem chega via WhatsApp, é algo que enche o seu coração de aflição. Alguém que te traiu, te abandonou e hoje te persegue. De repente alguém que te frustra, te decepciona. Essas coisas vão acontecer certamente. Mas o nosso alvo é Cristo, é o seu reino. A nós nos compete sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você pode chegar lá no final, dezembro de 2021, e você olhar para aquilo que você viveu durante o ano e talvez pensar, eu não consegui comprar a casa que eu gostaria, eu não consegui o carro que eu sempre sonhei, não deu certo dar entrada no terreno, não consegui me formar, eu não consegui alcançar os meus objetivos, mas se você olhar para a sua fé e entender que apesar de todos os males, você se manteve firme e constante, então é sinal que diante de Deus você está aprovado. É sinal que diante de Deus você viveu um ano extremamente abençoado. Esse é o nosso desafio para o ano de 2021. Eu disse para uns amigos que esse ano foi um ano de prova, foi um ano de perdas, foi um ano de incertezas. Nós ficamos trancados em casa por meses, né? Esse ano foi um ano onde muitas pessoas perderam oportunidades, membros da família, saúde, dinheiro, mas esse foi o ano em que Deus escolheu para nós começarmos essa caminhada. E com todos os problemas que nós enfrentamos, nós estamos aqui, porque Deus nos manteve firmes e constantes. E como Paulo escreveu, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Meu irmão, vai chegar uma hora que Deus há de nos recompensar. Vai chegar uma hora que Deus vai dizer, olha, está aqui o seu galardão, valeu a pena. Vamos todos ficar de pé, por favor.